dançando na cratera do vulcão. Nessa encruzilhada histórica, as eleições do Brasil são totalmente diferentes das eleições europeias ou dos Estados Unidos, quando os partidos se revezam no poder, democratas cristãos ou socialistas, conservadores ou trabalhistas, republicanos ou democratas. Nesse momento, o povo brasileiro deve decidir se aceita a ditadura comunista que os partidos da esquerda radical fundamentalista pretendem instaurar no Brasil. Em torno de Lula e do PT se reúnem, na sanha anunciada e confessada, o PCdoB, o PSB, PSOL, PSTU, PCB, PCO, e no devido momento hão de receber o apoio de Ciro Gomes e Marina, e a poderosa militância desses partidos, do MST, MTST, e dos milhares de sindicatos, diretórios acadêmicos, a maioria dos professores em todas as escolas e universidades do país, infiltrados nas igrejas, na justiça e até nos quartéis, propaga as falaciosas promessas do paraíso terrestre comunista, enquanto desinformam e tecem loas a Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, e justificam Fidel Guevara e os 17 mil fuzilamentos na prisional ilha cubana. Mais do que a corrupção, a irresponsabilidade administrativa, a brutal centralização, a burocracia e as regulamentações ilimitadas. A maior ameaça é a transformação comunista do Brasil, escrita e prometida nos programas do PT de 2017 e 2018. A mídia tradicional, Globo Fake News e todos os demais apodrecidos órgãos da imprensa escrita, falada e televisiva fingem ignorar a situação, disfarçam e estão mancomunados nessa conjura e traição da nação brasileira. Basta comparar a posição de Merval Pereira, Emília Leitão e toda a equipe da Globo Fake News na entrevista de Fernando Haddad com a sua incontrolada agressividade contra Bolsonaro, batendo e afirmando todas as acusações caluniosas da esquerda radical ou moderada como se fossem verdadeiras. Contra Haddad se limitaram às questões econômicas ou à corrupção. Nenhuma pergunta sobre o principal, as posições comunistas de Haddad. E diante dessa politicagem profissional, com mais de um século de experiência, desde a fundação da torpe república que desgoverna o nosso lar, a nossa nação, como agem os conservadores e o que fizeram nesses últimos anos. Sou livre para dizer o que penso. Os iniciais. O primeiro, no escândalo do Valério Duto, o cognominado Mensalão. C. José Dirceu foi condenado pelo domínio, pela evidência do fato, como comandante do PT. O senhor Lula, presidente da República e responsável maior pelo mar de lama, escapou da acusação sustentada na evidência do fato e não foi expulso do poder, cortando o mal pela raiz. Pela arrogância e a vaidade extrema,
Vanidades delirium, do socialista Fernando Henrique Cardoso, que assim comandou o PSDB. Vamos sangrar Lula, mas não faremos o impeachment. Nos vídeos, divagações sobre a direita e outras divagações sobre a direita aprofundam o tema, incluindo o impeachment da senhora Dilma e como se comporta a liderança conservadora. Perdem tempo atacando pessoas sem importância no panorama atual, como Boulos, Duvivier ou Manuela. Precisam concentrar o fogo na ameaça comunista, dizer ao povo que a vitória de Haddad produzirá em poucos meses a ditadura comunista, denunciar o programa do PT, denunciar o apoio da esquerda radical a aprisionar a ilha cubana, a Venezuela e a Coreia do Norte. Bolsonaro luta pela vida depois da tentativa de magnicídio promovido pela esquerda radical. Chega de rodeios, apontem o dedo acusador contra os responsáveis desse crime. Que Hipólito Mourão assuma o comando da campanha e convoque a nação e o povo para não aceitar a ditadura comunista. Ciro e Marina devem se esvaziar. Lula, a militância, a organização e os governadores do PT, PSB e PCdoB devem colocar Haddad no segundo turno. O apoio do centrão socialista pode alavancar Alckmin para o segundo turno. 3 candidatos vão disputar a presença no segundo turno: Bolsonaro, Haddad e Alckmin. Uma final entre Bolsonaro e Alckmin vai obrigar a esquerda radical a concentrar os seus votos em Alckmin para evitar a vitória de Bolsonaro. Se a decisão for entre Haddad e Alckmin, os conservadores não terão outra alternativa: votar no péssimo Alckmin. Corrupção, descalabro e irresponsabilidade. E assim evitar a vitória do muitíssimo pior Haddad. Corrupção, descalabro, irresponsabilidade e a ditadura comunista. E afinal, Bolsonaro versus Haddad. Pasmem, ó lideranças conservadoras. Fernando Henrique Cardoso, sempre arrogante em seu delírio de vaidade, já anunciou para o segundo turno aliança PT-PSDB, que se concentra no ataque a Bolsonaro. Em outras palavras, vão apoiar a ditadura comunista juntamente com a mídia oficial e as urnas eletrônicas. Senhores líderes conservadores, como pretendem enfrentar essa imensa coligação? Com as mídias sociais, YouTube? Não notaram ainda que Felipe Neto, com os seus cabelos azuis esverdeados, com mais de 20 milhões de seguidores, representa o dobro de todos os youtubers que se dedicam à política, à direita e esquerda somadas. E das mulheres, que é fera, vence qualquer youtuber político. O conjunto de youtubers que se dedicam à música, ao sexo, às distrações em geral, tem mais de 100 milhões de seguidores. O povo brasileiro quer as diversões. É conservador, mas não está sistematizado, não é consciente e muito menos organizado. Até a heróica Anita Garibaldi,
foi trocada por outra Anitta, seminua, agitando os quadris. Se querem vencer, precisam colocar as multidões nas ruas. Em 1964, milhões e milhões de brasileiros, principalmente brasileiras, ocuparam as ruas de todas as capitais e cidades para defenderem as suas famílias e impedirem a ditadura comunista. Parem de lamentar a Igreja Católica. Muitos padres, bispos e cardeais são pessoas dignas e honestas e respeitam e honram o sacramento e os votos que juraram. Eles têm o poder de colocar a multidão nas ruas. Senhor Hipólito Mourão, convoque a Igreja Católica. Ó grande príncipe Dom Luís Filipe, ó toda a casa de Bragança, Dom Luís e Dom Bertrand, despertem a Igreja. Senhor Hipólito Mourão, chame os evangélicos. Lula prometeu eliminar a bancada evangélica. Católicos e evangélicos unidos na cristandade, levantem a Santa Cruz, a cruz de Cristo, contra a foice e o martelo. Não vejo outra alternativa. Rezo todos os dias para estar enganado. Minhas análises erradas, meus temores infundados. Mas eu vejo figuras sombrias estranhas, arrancadas dos pincéis de Goya e El Greco, desenfreadas dançando na cratera de um imenso vulcão. Ó Senhor dos altos céus, salve o Brasil!